A violência contra a mulher, ela é uma violência cultural, transgeracional. Isso significa o quê? Que vem de uma cultura. Nós aprendemos a se relacionar dessa forma, né? Acho que nós temos um trabalho na rede, né, da infância e juventude, que é um trabalho muito bonito aqui na comarca de Juí. A nossa rede da infância e juventude também é uma rede muito fortalecida. Não tem nada de errado de uma mulher querer ser dona de casa. Sim. Desde que essa seja uma escolha livre e consciente dela. E felizmente o Estado ainda se faz muito necessário, né? Salve, salve, turma! Estamos começando mais uma Prosa Com. Hoje, finalizando o mês de agosto, um mês extremamente importante, um mês lilás, um mês que tem o combate à violência contra a mulher. Estamos aqui com uma pessoa que irá brilhantar o nosso canal, irá brilhantar toda essa nossa conversa, que estou falando da doutora Maria Luísa Polo Gaspari, nossa juíza da 2ª Vara Criminal e que sabe muito sobre esse assunto tão importante. Doutora Maria Luísa, é um prazer tê-la aqui. Sinta-se em casa e fique à vontade para dar o seu oi, o seu boa noite. Boa noite, é um prazer estar aqui conversando sobre esse tema que para mim é muito caro e eu gosto muito, que é a violência contra a mulher. Um tema que eu trabalho durante todo o dia, né, na minha atribuição, porque a 2ª Vara Criminal ela tem diversas atribuições, né, e entre elas a violência doméstica é uma das que eu mais gosto de trabalhar. Eu trabalho com crimes comuns, crimes em geral, juizado especial criminal, infância e juventude, que também é uma área que eu gosto muito de trabalhar, né, nos processos da infância e juventude e na violência doméstica. Além disso, eu sou juíza coordenadora do Sejusc aqui de Juí, que fala sobre formas alternativas de resolução de conflitos. Mas o tema que eu gosto mesmo de trabalhar, dentre eles, é a violência doméstica e a infância e juventude. Sim. Doutora, vamos, antes da gente entrar a fundo nesse tema, doutora Maria Luísa, ela se criou aonde? De onde vem a doutora Maria Luísa? Eu sou natural de Ibirubá, né? Fiquei até os meus 14 anos lá, depois saí de Ibirubá para estudar em Santa Maria. Fiz o meu, então, 2º grau, né? Agora ensino médio em Santa Maria. Fiz minha faculdade, sou formada na Federal, na Universidade Federal de Santa Maria, faculdade de Direito. E depois já fui para Porto Alegre estudar, eu sempre quis ser juíza. Então fiz a júris e aí passei no concurso em 2002. Então faz 21 anos que eu exerço a magistratura. E sempre em Juí? Não, eu comecei em jurisdição compartilhada em Cachoeira do Sul, depois fui para Tenente Portela, aí fui para Panambi e agora estou desde 2007 aqui em Juí. Olha, feliz. Sim, gosto muito de Juí. É uma cidade muito boa, gosto muito mesmo. E do lado de casa, a família? A família está em Santa Maria agora, isso, né? E eu tenho uma irmã que mora aqui também, então... Tá em casa. Tô em casa já. Perfeito. Doutora, se me permites, a Lei Maria da Penha, ela é bem extensa, né? E eu separei um artigo em especial e eu vou ler ele e aí eu vou linkar junto ao contrato social. Diz assim, o artigo 3º: serão asseguradas às mulheres as condições, vou botar o óculos porque judia também, as condições para o exercício efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, à moradia, ao acesso à justiça, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. Nós estamos em 2023, a lei é de 2006. Todo mundo sabe que a Maria da Penha, ela sofreu abusos, violência, né, do ex-marido, enfim. Mas a sociedade como um todo, ela faliu pelo fato da gente ter que assegurar a um ser humano direitos tão básicos. Para mim, homem, é diferente. Para ti, mulher, tu
esse artigo 3º, para mim, eu não preciso desse artigo 3º, mas tu precisas enquanto mulher. Isso me balançou, entende? E eu gostaria de saber da senhora, de ti, o que isso significa para a nossa sociedade como um todo? Essa lei ela veio justamente para diminuir essa distância entre homens e mulheres que há na nossa sociedade, né? A violência contra a mulher, ela é uma violência cultural, transgeracional. Isso significa o quê? Que vem de uma cultura. Nós aprendemos a se relacionar dessa forma, né? Eu li uma frase que eu achei muito impactante, que diz que não é a violência que cria a cultura, mas é a cultura que define o que é violência. Então, a cultura de um povo define o que aquele povo entende o que é violência e o que não é violência. Essa frase é da Luísa Bairros, que é uma doutora em sociologia. Aqui no Brasil e em muitos países no mundo, ainda se considera algumas formas de violência contra a mulher banalizadas. A gente sequer percebe que essa violência acontece dentro dos lares. A gente convive com pessoas que a gente escuta frases, escuta falar de forma violenta e a gente não caracteriza isso como violência. Perfeito. E isso está muito perto da gente, porque é uma violência cultural. Sim. É uma forma de se relacionar que nós aprendemos e nós passamos para os nossos filhos. Sim. Isso. Então a violência doméstica ela é tão difícil de ser erradicada porque ela precisa de uma educação. Né? A lei veio para dar luz a essa forma de violência, né? Para a gente mostrar que essa violência existe e que nós precisamos falar sobre ela. E nós precisamos coibi-la também, né? Dessa forma. Mas nós precisamos falar das causas da violência. E as causas da violência é que nós precisamos tratar, que é justamente essa necessidade que o homem tem de se firmar, né? E que coloca nós mulheres em alguns papéis já determinados pela sociedade, que é o papel de cuidado, né? Nós temos poucas mulheres ainda em papéis públicos, em papéis de destaque. Tanto que isso não é tão novo assim, mas já é obrigatório para concorrer, para cada homem. Para cada mulher, tem que ter uma mulher para cada 2 homens concorrendo. Mais ou menos a lei, proporção, nós falamos hoje, essas leis que visam diminuir a disparidade. Diminuir diferenças, a disparidade, como na política, onde tem uma reserva, né, para as mulheres, nas universidades federais, onde tem cotas para pessoas negras, para indígenas, né? Essas leis, elas são necessárias para diminuir uma disparidade, mas elas não deveriam existir. E elas têm que ser leis transitórias. Diminui por um período e depois aquela cultura supera essa forma de discriminação, né? Não essa tem diferença. Isso, né? Nós temos tentado conversar sobre isso, é como eu digo, botar luz sobre este assunto, né? Olhar para ele. E isso dá um certo efeito. Tanto que nós temos um aumento das denúncias de violência contra a mulher. E a gente não considera que esse aumento seja um aumento de violência, mas sim um aumento realmente das denúncias, porque as mulheres estão tendo mais consciência dos seus direitos. Perfeito. E do que é a violência. Sim. E até o próprio, eu imagino, inclusive o próprio resultado final da denúncia, até um resultado final, uma apreensão do cidadão ou alguma coisa que possa acontecer com ele. Na verdade, as mulheres que registram os casos de violência doméstica, elas não querem que o agressor seja punido. São poucas as que querem que o agressor seja punido. O que elas querem verdadeiramente é que cesse a violência. É que aquela relação, ela vire uma relação saudável. Nós temos que entender que essa forma de violência é praticada não por um desconhecido,
mas por alguém de dentro de casa, alguém que tu ponha confiança, alguém que tu deposita sonhos, alguém que tu tenha filhos com ele, que tu tem filhos. Então, são pessoas que deveriam se proteger, se cuidar, se gostar. E por isso é tão difícil também nós falarmos sobre violência doméstica, porque fala sobre o que é mais caro para o ser humano, que é a sua família, que durante muito tempo havia uma máxima que na vida privada o Estado não se metia, tanto que hoje em dia ainda se diz, né, em briga de marido e mulher ninguém mete a colher, exato. Quando na verdade não é isso. Na verdade, nós precisamos meter a colher, nós precisamos ajudar as mulheres que sofrem violência sem julgamento, sem exigir que elas se separem, sem exigir que elas tomem essa ou aquela atitude, mas mostrando para ela que aquela relação não é saudável, que aquela relação não é ideal e que existem outras formas de relacionamento. Sim. Né? E que ela tenha uma rede de apoio se assim ela quiser. Tanto no judiciário, quanto na coordenadoria da mulher, quanto no fórum permanente da mulher, em outros espaços públicos também. Perfeito. E isso é muito atuante aqui em Juí, né? Sim, nós temos uma rede muito atuante, muito bem formada aqui em Juí, que funciona. A gente tem recebido relatos, não sou eu que estou dizendo, a gente recebe das nossas usuárias, né, relatos da rede que funciona, mas é que essa forma de violência também, como lida com o que é mais caro para o ser humano, que é a sua família, ela é uma violência que a gente tem que ter um olhar totalmente diferenciado para ela. Porque muitas vezes pessoas que não têm essa vivência acabam ficando chateadas, ficando brabas, porque a mulher não sai do relacionamento, julgando a mulher, perfeito, claro. Né? Porque ela não consegue sair daquele relacionamento. Nós sabemos que tem um ciclo da violência e nós conseguimos detectar em que fase está esse ciclo da violência. Sim, nós temos a escalada da violência, a gente já sabe o que vai, geralmente qual é o próximo passo que vai acontecer. Então, tudo isso a gente tenta mostrar para a mulher e explicar para que ela consiga se proteger e para que ela consiga visualizar onde ela está. Isso, o problema é um problema social, ok? Mas o homem em si, o homem, por mais que seja um problema cultural, não existe o livre-arbítrio dele também? Sim, muito. É por isso que nós temos que trabalhar o que é violência doméstica para mostrar para o homem, porque esse livre-arbítrio, às vezes, ele é mascarado pela forma com que ele aprendeu a se relacionar. Ele viu o pai e a mãe dele se relacionando daquela forma, ele viu as irmãs dele sendo colocadas em determinados papéis, por exemplo. Nós, hoje, ainda é muito comum que o homem seja criado para ter papéis públicos, né, trabalhar, prover o lar, esse é um papel do homem, e as mulheres sejam trabalhadas para ter papéis privados dentro de casa, ou papéis de cuidado, enfermeiras, assistentes sociais, porque a mulher foi culturalmente colocada em lugares de trabalho, de cuidado, né? Sim. Ela que cuida dos pais, ela que cuida de idosos, ela que cuida dos filhos, e os homens foram colocados no papel de trabalho fora, sim, de sustentar braçal. o lar, de ser um papel público na política, né? E isso acaba prejudicando também os homens. Não é fácil manter uma masculinidade como a cultura exige que se mantenha. Os homens hoje em dia não, há muito tempo, entendem que masculinidade é sinônimo de virilidade, de enfrentamento, de violência, como forma de resolução de conflitos, né? Nós criamos os nossos filhos homens para dizer que o filho, o menino não chora, menino não demonstra o sentimento, menino não gosta de cuidar da casa, porque isso é identidade de gênero feminino, né? Quem gosta de cuidar da casa é a mulher, quem cuida dos filhos é a mulher, quem tem essas relações de cuidado com os pais é a mulher. E o homem sofre muito com isso. Nós chamamos isso de masculinidade tóxica. E os suicídios masculinos, que são muito maiores do que os suicídios femininos, tem muito a ver com essa necessidade que o homem precisa aparentar de ser uma pessoa combativa. Os homens resolvem os seus conflitos brigando,
fisicamente ou discutindo, porque se tu não faz isso, tu não é considerado tão másculo, tão viril, tão homem, né? Sim, e nós precisamos falar sobre isso. Claro. Porque os homens sofrem com isso. Sim. Os homens que sofrem abuso sexual na infância ou na adolescência, eles têm muito mais dificuldade de falar sobre isso, porque podem ser taxados de homossexuais. Então, tudo isso acaba gerando um conflito pro homem, pro masculino. Estoura no final. E estoura em todas essas coisas. Qual é o meu papel dentro de casa? Qual é o meu papel na sociedade? O que eu tenho que mostrar para os outros? É sobre isso que nós temos que falar. Então, é essa educação que a gente tem que pensar quando a gente fala em violência doméstica, né? O que veio? Qual foi a educação que foi dada? Qual foi o modelo que foi passado para esse homem? Sim. Né? E, claro, nada justifica uma agressão física, claro. Nada justifica uma violência moral. Não estou tentando passar o pano, mas sim, estou tentando mostrar por que isso é tão necessário, por que nós precisamos falar sobre isso. E o fato da mulher hoje, isso é muito normal, dela prover o lar. Ela ganhar mais que o homem. Isso também deve gerar um conflito para esses homens que têm um certo problema com uma dificuldade com isso, deve ser mortal. Sim, para muitos homens isso é um problema. E aí eles se tornam também agressivos para mostrar que eles têm a última palavra, sim. Que apesar de não ser eles que sustentam o lar, eles precisam mostrar que eles ainda estão num certo comando, sim. Né? E nós temos as próprias mulheres que se colocam nesse papel, também não por culpa delas, mas porque elas aprenderam isso. Tem muitas mulheres que crescem entendendo que ser uma boa mulher é ser uma boa mãe, uma profissional. Nós nos culpamos muito porque a gente não consegue dar conta de tudo maravilhosamente bem. Né? Nós mulheres estamos sempre com a culpa de não ser boa esposa, boa profissional, boa mãe e dar conta de tudo. Nós estamos sobrecarregadas, né? Porque esse é o nosso papel. Nós trabalhamos fora de casa, mas nós temos que dar conta do trabalho de casa, nós temos que dar conta dos filhos, nós temos que dar conta da escola dos filhos. Isso ainda é um papel da mulher. Desculpa, não, por favor. O empoderamento da mulher, então, ele veio, de certa forma, com todos esses ganhos, essas conquistas, ela sobrecarregou a mulher. De certa forma, sim, ele é necessário porque nós precisamos. Eu sempre digo, as mulheres precisam ocupar os espaços que elas quiserem. Perfeito. Não tem nada de errado de uma mulher querer ser dona de casa, sim. Desde que essa seja uma escolha livre e consciente dela. Desde que que ela não tenha essa escolha, porque isso foi dito que é o que uma mulher faça. Da mesma forma, não tem nada de errado de um homem ser mais prover o lar, né, colocar as suas opiniões, desde que ele respeite as pessoas que estejam na volta dele, assim como ele respeita outros homens, claro. Que estão na mesma posição. Então é essa situação que a gente tem que falar. Não tem nada de errado em ser o que se é, desde que tu seja de forma livre e consciente, que aquilo foi uma escolha verdadeira tua. Sim. E não uma escolha que te impuseram, porque é isso que a sociedade espera de ti. Perfeito. O Estado como um todo, aonde que ele está no meio disso, de todo esse assunto, de toda essa discussão? Nós estamos tentando fazer a Lei Maria da Penha, que é uma das melhores leis do mundo para combater a violência doméstica. Estamos tentando fazer com que ela realmente seja retirada do papel e seja colocada em prática. Porque essa lei ela fala justamente sobre isso, em prevenir, em punir e erradicar a violência contra a mulher. Né? Prevenir criando essas situações de leis leis que façam com que diminua essa diferença das mulheres, né? Criando cotas, criando leis que modificam tipos penais, como a importunação sexual, que era uma lei que não existia antes, né? Começando a olhar mais sobre o que as mulheres sofrem e criando outras formas de punição. Né? A prevenção também pela educação, nós temos ido nas escolas, nós temos falado em espaços públicos, né? Nós temos conversado sobre essa lei, mostrado as diferentes formas de violência contra a mulher, porque
porque foi aquilo que eu disse, é muito difícil às vezes, e principalmente para os homens. Os homens só entendem que há violência, muitos homens só entendem que há violência quando há uma violência física. Sim. Eles não percebem as outras formas de violência porque foram criados assim, ouvindo as coisas que se dizia para as mulheres, sim, né? Sim. Então nós precisamos falar sobre isso com os homens também e com as mulheres. Então nós temos que educar para que as pessoas se percebam em violência doméstica, se for o caso. E a erradicação seria o que nós gostaríamos, que a lei não precisasse mais ter aplicabilidade, sim, que ela não fosse mais necessária, né? O Brasil Paralelo tem um documentário, ontem eu dei uma olhada, ontem, mas acabei não conseguindo ver até o final. Ele toca na Lei Maria da Penha, né? Na Maria da Penha, no caso Maria da Penha, e faz algumas... Eu não entrei a fundo no assunto, mas certamente tu deves saber desse assunto. Então eu gostaria de que tu pudesse explanar conosco em que pé, como que esse documentário do Brasil Paralelo, a Lei Maria da Penha, tem fundamento isso? Tu falas na necessidade da lei, na constitucionalidade da lei, nessa situação da própria Maria da Penha, né? Que o documentário aborda isso, né? Que não foi bem assim, que não era isso, tentando... Essa é uma das situações também que nós verificamos no nosso dia a dia, né? Uma mulher, quando ela vai registrar uma ocorrência, muitas vezes ela é taxada de histérica, de louca, de exagerada, que são características que são dadas às mulheres, né? Os homens geralmente são centrados, sim, são mais concentrados, são menos irracionais, são mais racionais, né? São... É isso que falam dos homens, não são tão emotivos, né? E a mulher é muito emotiva, ela é exagerada, ela é taxada de uma pessoa que não consegue perceber a realidade da forma que ela é posta, né? Muito se discutiu sobre, inclusive, a constitucionalidade dessa lei, porque muitos, como tem essa diferença de tratamento entre homens e mulheres, né, se dizia que essa lei era inconstitucional. E o STF veio e declarou a constitucionalidade dessa lei, porque nós temos uma Constituição que diz que os desiguais têm que ser tratados de forma desigual. Né? Os iguais são tratados de forma igual e os desiguais de forma desigual. Então nós precisamos trazer essa desigualdade que existe material, ou seja, que existe no dia a dia, para uma igualdade formal, que é uma igualdade que a lei traz de volta, né? Perfeito. Então, esse ataque às mulheres, a forma como as mulheres abordam os temas, ele é muito antigo. Sim. Desconheço esse documentário, mas sim, isso é recorrente na nossa sociedade. Então, é uma coisa recorrente, não é? Sim. Que absurdo. Doutora, bom, eu não esperava tanta verdade sobre o assunto. Sabia, óbvio que é um tema que é extremamente relevante. A lei está aí porque ela não surgiu do nada, né? Ela tem um histórico, e esse histórico vem de nós, plantado por nós, sociedade como um todo, é cultural. E esse problema cultural, esse trabalho é muito focado, vocês focam muito na criança? A criança, a gente ainda não conseguiu, as crianças filhas de violência doméstica. Nós temos um trabalho na rede, né, da Infância e Juventude, que é um trabalho muito bonito aqui na comarca de Juí. A nossa rede da Infância e Juventude também é uma rede muito fortalecida, né? Então, quando há uma necessidade, que eu vejo que os filhos estão em situação de risco, nós encaminhamos na violência doméstica cópias para a rede de proteção da infância e juventude. A doutora Marlise Bortoluzzi, que é a promotora da infância e juventude, faz um trabalho muito bonito na rede, assim como todas as meninas que representam, porque é uma rede multidisciplinar, né? Educação, saúde, assistência social, habitação. Nós temos uma rede multidisciplinar aqui no município de Juí e funciona muito bem, assim como a rede de violência doméstica. Mas um trabalho específico para as crianças
da violência doméstica em si, né? Filhos de mulheres vítimas de violência doméstica, nós ainda não temos aqui na comarca. Mas há uma ideia. Sim, há bastante tempo. Nós estamos agora, nós temos vários trabalhos aqui na comarca na violência doméstica, né? Nós temos o Sala de Espera, que a doutora Carla Mussi já falou. Sim, isso. Que nós, antes das audiências de acolhimento, porque todas as medidas protetivas que são solicitadas, deferidas ou não, eu faço uma audiência de acolhimento para escutar a vítima e o suposto agressor, né? Para ver se as medidas protetivas, se foram deferidas, estão sendo cumpridas, se a vítima está em segurança, se alguns deles precisam de encaminhamento para psicólogo, para algum outro encaminhamento da rede, né? Habitação, qualquer outro, e o homem também, né? Nós ofertamos esse encaminhamento, se necessário, para a rede. Então nós temos o projeto de Sala de Espera, que é antes dessa audiência de acolhimento. Nós temos o projeto Sala de Diálogo, que são os casos dos réus presos por violência doméstica, que tem uma roda de diálogo na penitenciária para falar sobre violência, para falar por que eles estão ali, para mostrar, né, fazer uma reflexão porque, como eu disse, se não é uma violência física, muitas vezes eles não se percebem como perseguidores, como stalkings, né? Não se percebem como ameaçadores. Então, a gente tem esse trabalho dentro da penitenciária de Ijuí. Nós temos um trabalho que é os grupos reflexivos de gênero, que esse ano a gente priorizou os homens, justamente para que eles tenham um espaço de fala, porque como a gente tem essa dificuldade de percepção do que é realmente violência, uns escutando os outros, às vezes fica mais fácil de perceber. Eu percebo na história do outro o que eu estou fazendo na minha casa. Então nós temos os grupos reflexivos de gênero com os homens esse ano, nós já tivemos de homens e mulheres, mas como é um público grande na comarca de Ijuí, né, a gente tem que priorizar, porque esse trabalho é voluntário. As meninas facilitadoras são voluntárias, né, dos grupos reflexivos, então a gente tem um número limitado de pessoas que podem participar. E a gente decide quem participa e quem não participa na rede, né, qual é o caso que vai ou não em rede. Nós temos uma sala que a gente chama de espaço lúdico, que é para quando as crianças vêm com as mães de violência doméstica, a gente tem um espaço para acolhimento aqui na comarca de Ijuí. E nós temos a Coordenadoria da Mulher, que faz esse outro trabalho de visita se precisa, de encaminhamentos para auxílios e essas outras situações também. Dados, doutora, ano 23, 22, pandemia, cresceu da pandemia para cá? Eu percebi na pandemia um aumento muito grande de prisões, né, durante a pandemia. Por quê? Porque nós não estamos fazendo essa audiência de acolhimento, que eu chamo, né? Eu acho que as medidas protetivas, elas são extremamente eficazes, porque a gente diz para o homem que a gente está de olho nele, né? Que o Estado está olhando para ele. Então, que não é uma coisa mais velada dentro da casa dele. Tem outras pessoas que estão sabendo o que está acontecendo e que nós estamos olhando para ele, que é para isso que servem as medidas protetivas. Tanto que no mapa da Polícia Civil, no mapa do feminicídio de 2022, ele consta aqui que dos feminicídios, 80,2% dos feminicídios que aconteceram em 2002 estavam sem medidas protetivas na data do crime. Então, somente 20 tinham medidas protetivas. E 50% estava sem registro de ocorrência, não tinha nenhum registro de ocorrência policial anterior. É essas vítimas que nós queremos evitar. Nós precisamos que as mulheres venham até nós, para que elas não virem uma estatística depois. E muito do que acontece é porque elas não procuraram. Mas aí não tem a ver também 2022 com a pandemia? Ficaram mais reclusas em casa? 2022 já era depois, né? O ano que abriu tudo, né? Abriu, não tinha mais fechados. Esse é o dado que eu tenho do feminicídio. Com certeza em Ijuí eu
decretei mais prisões durante a pandemia e eu reputo que é por causa disso, né? A ausência de nós sentarmos e conversarmos e até explicarmos para o agressor. Claro. Porque às vezes o suposto agressor recebe uma determinação de proibição de contato, ele acha que não é o contato pessoal, mas daqui a pouquinho fica mandando mensagem, entra no Facebook, vai no Instagram, em outras, e a proibição de contato é por qualquer meio de comunicação. Sim. Né? Então a gente precisa também falar para eles e a gente conversa com eles e explica o que é e a consequência do processo, né? Nessa sala de espera. Do ano de 2022 para o ano de 2023, aqui em Juí nós tivemos um aumento de 40% dos registros de violência doméstica, um aumento de 40% das medidas deferidas em violência doméstica. No total do ano de 2022, nós tivemos 1.507 medidas deferidas e esse ano a gente já está com 1.199 medidas deferidas. No meio do ano. Entre o primeiro semestre e o segundo semestre nós tivemos esse aumento de 40%. Nós tínhamos 706 e agora nós temos quase 1.000 medidas deferidas no primeiro semestre de 2022. Né? O número de prisões também aumentou muito. Nós no ano total prisões decretadas em caso de violência doméstica no primeiro semestre de 2022 foram 24 e esse ano nós já tivemos 32 prisões. Né? Então tem se aumentado. Eu sempre digo, não é um aumento da violência em si, mas é um aumento da denúncia dessa violência, Sim. o que é extremamente benéfico para as mulheres. Sim, perfeito. A lei está surtindo o seu efeito. É importantíssimo a lei, porque a lei está aqui, agora os canais que são criados, as formas para a mulher que está lá na ponta, que está sofrendo aquela violência, ela conseguir diminuir a distância da lei, no caso da delegacia, até aquela casa daquela cidadã lá que está lá sofrendo e muitas vezes não se dá conta que ela pode, que ela... Sim, isso é muito importante a gente falar. É por isso que eu ressalto. Nós não queremos que essa mulher se separe, nós Sim. não queremos que essa mulher tome qualquer atitude que ela não queira tomar, nós respeitamos a vontade da mulher. E ela não precisa continuar com o processo criminal contra o homem, porque é isso que eu disse, muitas vezes elas não vão porque elas não querem que o agressor seja punido. Elas podem pedir medidas protetivas sem um processo criminal, isso é possível. Só não é possível quando há caso de violência. Aí o processo tem que continuar. Quando a violência é física, nós precisamos... Aí o Estado precisa continuar com o processo. Mas e aí? Qual violência mais maléfica? A física ou a psicológica? Eu não posso responder pelas mulheres, né, que passam por isso, mas eu acredito que é muito... dos registros ainda serem menores do que a violência é em si, é em razão da violência psicológica, da violência moral. A mulher tem tão baixa autoestima, aquilo vai virando tão verdade o que se diz para ela, que ela não tem forças para buscar ajuda, né? Tem vários motivos porque uma mulher não denuncia o agressor. Sim. Né? Se estuda diversos motivos do porquê que isso acontece. Talvez o medo seja um dos últimos. Dependendo do tipo de agressor, claro. Mas não é o primeiro lugar. Não é o primeiro lugar. Nós temos a vergonha daquela situação acontecer. Tem classe social no meio disso? Não. A violência doméstica... A vergonha? Sim, a vergonha sim. A violência doméstica ela é uma violência democrática, porque como ela é cultural, sim. ela existe em todos os níveis, todas as classes sociais, mas a denúncia não é democrática. Claro. A gente vê que as pessoas com classes sociais mais altas, a vergonha, até a falta de apoio, a falta de confiança, porque a gente não espera que uma mulher empoderada, Sim. uma mulher que tenha renda, uma mulher que tenha trabalho, se submeta a uma relação violenta. Sim. E muitas vezes o empoderamento profissional não quer dizer autoestima, não quer dizer um empoderamento emocional. Perfeito. E muitas dessas mulheres têm dependência afetiva dos homens, né? Emocional dos homens, não é financeira. Pois é.
Porque cresceram, né, num ambiente em que o certo é ter um marido, filhos do lado, uma família, né, que uma mulher separada não tem tanto valor do que como uma mulher casada. Por isso que eu digo, nós temos que quebrar paradigmas, nós temos que parar de ter modelos do que é ideal, do que é felicidade, do que é família. E aí essa conversa, agora tu falando e eu pensando, não é somente com a mulher. Não. E aí não é pegar só o homem lá que está sofrendo com esse problema e sofrendo, né? Sendo o causador desse problema, mas o homem como um todo, na sociedade. Eu acho que seria muito bom a gente conversar isso aí e levar, que os homens têm que entender também. Daqui a pouco tu tá cometendo um ato de machismo, grosseria, boçalidade, que não... As nossas próprias piadas, né? Exato. De estereótipos de mulheres, é isso. A gente vê na mídia, a gente vê em todos os lugares e a gente repete, porque às vezes sem querer, porque às vezes não para pensar que aquilo é uma forma de violência. Sim. Né? Sim. Porque a gente escutou, achou engraçado. E aí, o pior... Nós pensamos muito Sim. nisso. As mulheres são criadas nessa cultura também. Eu tive uma audiência que o homem me disse assim: não, doutora, mas eu até fiquei com o filho, né? Eu até fiquei com o nosso filho. Ela saiu de casa e ela resolveu ir viver a vida. Eu até fiquei com o nosso filho. A primeira impressão que me deu, o primeiro pensamento que me veio na cabeça, eu disse: que legal. Daqui a pouco eu disse: sim, mas o filho é teu também, né? Isso não faz... Tu não faz mais nada mais do que a tua obrigação. Exato. Né? E aí eu disse pra ele, mas o meu primeiro pensamento foi esse: nossa, que legal. Sim. Né, da parte dele. Sim. E daí eu olhei pra ele e disse: mas tu não faz mais nada do que a tua obrigação. E ele me olhou assim, porque na cabeça dele, ele foi criado que ele estava fazendo uma grande coisa. Porque nós ouvimos muito falar que homens ajudam a criar os filhos. Eles não criam os seus filhos. Os homens ajudam nas tarefas domésticas. Eles não fazem as tarefas domésticas. E a gente repete isso em casa, repete para os nossos filhos, repete sem pensar no que isso significa. Né? Então é sobre essa cultura. É por isso que essa violência ela é tão difícil de ser erradicada. Porque nós vivemos ela no dia a dia. Nós ouvimos mulheres dizendo: tá, mas com essa roupa o que ela está querendo? Pior. Ela não está querendo nada, ela está querendo usar essa roupa. Exatamente. Né? Mas ela nessa hora da rua sozinha, o que ela estava querendo? Ela estava querendo voltar para casa. Nós não perguntamos o que um homem faz às 4 horas da manhã voltando para casa sozinho. Porque o homem saiu se divertir e volta para casa sozinho. Isso é normal para nós. Mas se uma mulher está às 4 horas da manhã na rua, a gente pergunta, primeira coisa: mas o que ela estava fazendo nesse horário na rua? Sim. Então essas perguntas que a gente faz sem pensar, que a gente reproduz uma situação que a gente ouviu e não está pensando no que a gente realmente está falando, que mulher não tem direito de sair sozinha às 4 horas na rua porque está sujeita a alguma situação, é que nós temos que repensar. Perfeito. E o pior de tudo, que muitas vezes dessas piadas que são faladas e contadas em rodas e coisas, tem crianças no meio. E essas crianças vão incutindo aquilo como uma verdade. E se torna uma verdade absoluta depois quanto adolescentes, jovens e... Justamente, esse tratamento. É por isso que nós estamos tentando ir nas escolas, nós estamos tentando chegando, né, falando com os professores, falando com as pessoas, porque a escola ele é um lugar onde mais chega essas situações de crianças, porque as crianças vão ficando retraídas, as crianças vão ficando com medo, as crianças vão ficando vão somatizando violências, né? Sim. Todas as formas de violência. Então as crianças vão tendo problemas de aprendizado, transparecem situações que acontecem dentro de casa para a vida escolar, né? Então a gente tem tentado conversar com os professores para que eles detectem se tem alguma situação, porque a violência contra a mulher ela pode ser denunciada por qualquer pessoa. Nós temos o Disque 100. O Disque 100 ele é um canal de denúncia anônimo que a pessoa pode fazer para que se averigue,
né? Então, assim, ó, um vizinho que escuta uma mulher gritando, pedindo socorro, alguém que está passando na rua, se não quer, às vezes as pessoas mais próximas, se não querem se identificar, ele pode estar salvando a vida de uma mulher fazendo uma denúncia pro Disque 100, porque ela vai ser averiguada. E o Disque 100 funciona mesmo? Funciona. Pode, ele né? é um canal um pouco mais longo do que ir direto para a delegacia de polícia. Sim. Mas ele funciona. Ele cai numa central? Esse número é uma central aqui em Juiz? Não, ele cai na Polícia Civil, ele é da Polícia Civil, né? Sim. É um Disque 100 da Polícia Civil, então lá a Polícia Civil recebe essa notificação e aí ela vai averiguar, né? Investigar se tem fundamento, se não tem, e aí vai fazer os Sim. procedimentos necessários. Nesse período, enquanto à frente do judiciário, tu notaste uma melhora não digo na procura no acesso da mulher à lei, mas em termos gerais, assim, ou uma piora da sociedade em si referente à violência contra a mulher? Nós estamos num período muito diferente, eu diria, né? Nós estamos com uma sociedade muito polarizada por diversas questões. Uma delas é a política mesmo, né? Então, nós estamos com a sociedade um pouco mais inflamada, né? O que eu penso, se tu não pensa igual, nós somos inimigos. Sim. Essa situação de violência geral, ela está surgindo de uma forma mais agressiva, né, eu diria assim. Com a relação às mulheres, eu acredito que elas estejam procurando mais, estejam mais conscientes das formas de violência e mais conscientes dos seus direitos. Mas a sociedade toda está mais violenta, eu acredito. As redes sociais, o anonimato, as formas com que a gente se impõe ao outro, a nossa vontade prevalecer sobre a vontade do outro, isso eu acho que tem se intensificado em toda a sociedade, né? Sim. E isso reflete na violência contra a mulher. Se falava que a pandemia iria deixar as pessoas melhores, mais humanas, pelo fato de ficar reclusas. Eu acho que não. Eu vejo que as pessoas a sociedade continua doente, as leis criadas e os mecanismos para ela ser cumprida muito mais próximas da sociedade, ok? Mas aquilo que depende de mim, da minha vontade, do meu livre-arbítrio, ainda eu vejo, isso não é dado, né? Isso é a minha percepção, é que ainda estamos falhando e muito enquanto sociedade, enquanto o todo. Não sei se tu concordas comigo. Eu concordo. Eu acho que as redes sociais, essa forma nova de comunicação nos trouxe muitos benefícios, mas nos trouxe muitos malefícios. A gente está desaprendendo a conviver com as pessoas, né? Sim. E está ficando muito mais corajoso atrás de um telefone, né? Atrás de um longe, sim, né? Coisas que tu nunca falaria na frente de uma pessoa, tu te encoraja, sim, a falar através de mensagem, através de um aplicativo, então isso eu acho que tem piorado um pouco mesmo. Mas eu acho que é uma fase, eu acho que a gente vai reaprender a se relacionar. Tem que reaprender, né? Temos, né? A esperança, a gente tem que ter esperança sempre. Doutora, deixa à vontade para ti deixares uma mensagem. Acho que se a nossa conversa decorreu tão rápido, que já foi perto de uma hora e pouca, e até eu ia falar um pouco do contrato social, Rousseau, Hobbes, Locke, de tanto que falhou, até eu posso linkar. Isso a gente já se discutia, a sociedade, o espaço do Estado enquanto o homem ser humano, e a necessidade de existir o Estado, né? Se a gente está falando de 1500, 1600, 1700, e aí se criou o contrato social, que eram os contratalistas, né? Que era Hobbes, Rousseau e Locke.
e que tinham pensamentos. O Rousseau com um pensamento um pouco mais socialista, Revolução Francesa, o Locke e o Hobbes ingleses com um pensamento mais de Estado, que o Estado viria para absorver e para criar leis, né, criando a monarquia, né, no tempo da monarquia inglesa, e ali ele conseguiria limitar o ser humano, porque vivia naquela época eu acho que a gente podia trazer para cá também, isso em 2023, meio que falida a sociedade como um todo. E hoje nós estamos em 2023 e o contrato social se tornou muito vivo ainda para nós, porque a gente está debatendo uma lei extremamente importante pela causa e para o bem-estar da sociedade como um todo, porque a mulher representa muito na nossa sociedade, e ainda vemos que a nossa sociedade é falha, muito falha, em questões primárias, primordiais, e que são, de certa forma, tão execradas, ainda tão judiadas, e que precisam de mulheres, de pessoas como tu, de extrema competência, e que tocam para frente, que tomam a frente, que vão à luta, e porque se não tivesse vocês, quem estaria à frente hoje? Fazendo toda essa frente, junto contigo, Carla Mussi, coordenadoria, promotoria, prefeitura. Nossa, é tanta coisa para falar, e é um problema cultural. É um problema que a gente, falando, eu imaginando enquanto guri, ouvindo isso, aquilo, e certamente, depois de uma certa idade, tu acaba sendo o executor disso. E esse é o grande problema, é o grande cerne, imagino, doutora. É justamente isso. Infelizmente, ou felizmente, nesse caso, Sim. Eu acho que felizmente o Estado ainda se faz muito necessário, né? Porque se não fosse o Estado, a violência ia persistir, e nós, quanto mais a gente percebe a violência, mais, se a gente não faz nada, mais a gente banaliza essa violência, mais ela se torna comum aos nossos olhos, né? Perfeito. Então, mais a gente fica cego com relação a ela. Acaba achando que é normal. Justamente, a gente normaliza a violência, essa é a palavra. Então, o Estado veio para mostrar que essa violência contra a mulher, que era normalizada, né, não é normal. Ela não é uma violência normal, e a gente não pode banalizar. Eu já escutei na sala de audiência de um homem dizer, mas ela nem ficou roxa, né? Mas por que tudo isso se ela nem ficou roxa? E eu disse para ele, porque para nós isso importa. E é isso que a gente tem que dizer para todas as mulheres. Qualquer forma de violência, para todas as pessoas, né? Nós estamos falando em violência contra a mulher, mas nós temos que falar para as pessoas, nós estamos falando para os seres humanos. Qualquer forma de violência nos interessa e importa, porque é uma violação da dignidade da pessoa humana, né? Então é isso que nós temos que falar. O Estado tem que agir nessa forma e tem que parar as pessoas têm que parar de banalizar a violência, né? Perfeito. Dessa forma, a gente termina esse belo episódio, essa bela prosa com a doutora Maria Luísa. Foi um prazer, doutora, tê-la aqui conosco. Eu espero recebê-la novamente aqui em outros momentos com a promotora. Isso, a doutora Diolina, uma baita parceira na violência doméstica. Dividiria a bancada com ela? Com certeza. Olha, então vamos convidar ela, então já está convidada. E vamos seguir com esse tema, eu acho que é um tema extremamente importante. A bancada está à disposição de vocês aqui, a Carla já sabe disso, é uma amigona, uma colega, também eu faço parte do Conselho da Mulher, então vocês têm esse canal aberto para vocês a hora que precisarem, para a gente continuar abordando esse tema tão importante e tão legal para o empoderamento da mulher. Muito obrigada, eu agradeço, gostei muito de estar aqui também, gosto de falar sobre esse tema, é um tema que para mim é muito importante, e convoco mesmo a sociedade para debruçar um olhar um pouco mais atento às violências que estão ao redor dela, principalmente na violência contra a mulher, né?
de todas as formas de violência, inclusive as que são faladas, Sim. as que são sentidas fisicamente, né? Perfeito. E que busquem o auxílio, né? Junto à Coordenadoria da Mulher, junto às delegacias de polícia, junto à Promotoria de Justiça, a Defensoria Pública, que também é uma baita parceira, a SUSEP, a OAB. Nós estamos todos aguardando, né, se preciso, e vamos agir para que essa violência seja realmente coibida. Dessa forma, vamos fazer um brinde, doutora. Finalizamos mais uma Prosa Com. Um abraço para vocês, uma boa noite e um ótimo setembro. Tchau, tchau.